Na tempestade vai guardar você. Na tempestade vai guardar você. Aleluia! Glória a Deus! Que louvor mais lindo! Obrigada, Senhor Jesus. Eu quero abrir o nosso culto essa noite com Salmos 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lance com fúria contra os rochedos, nós não iremos temer. Amém? Eu não sei como você chegou aqui esta noite. Talvez tão cansada. Às vezes foi um dia cansativo para você, um dia difícil de ver, né, a mão de Deus, difícil de ver o Senhor como seu refúgio. Mas o Senhor, Ele te trouxe até aqui esta noite, justamente para recordar ao teu coração de que Ele continua o mesmo, de que as promessas que Ele fez para você um dia, elas ainda continuam de pé. Ele não é Deus que vai mudar, que vai fazer diferente do que Ele já te prometeu. Então, em nome de Jesus, eu peço que você feche os teus olhos agora. Agradeça ao Senhor pelo dia de hoje, pelos livramentos, pelas bênçãos, pela presença. Agradeça ao Senhor porque Ele te guardou e Ele te sustentou até aqui. Agradeça ao Senhor porque você tem uma casa para voltar, uma família para voltar, um lar. E o mais importante de tudo, nós temos um Pai onde nós podemos descansar. Porque as bênçãos, às vezes nós calculamos o nível de bênçãos em nossas vidas pelas coisas que nós temos, pelo dia tranquilo que nós tivemos. Mas a verdadeira bênção que nós temos, e essa ninguém pode roubar, é a presença do Senhor. O Senhor falou que neste mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Tem de bom ânimo, porque você tem para quem você pode voltar. Você pode se apoiar. Você tem alguém que você pode abrir o teu coração e você pode falar e ele não irá te julgar. Você tem um amigo mais chegado que o irmão. Você tem a presença do Senhor, aquele que te ama, aquele que te busca, aquele que te vê, aquele que está com você. Não importa, não importa. Eu quero que vocês entendam, não importa o que nós estamos passando hoje na nossa vida, e todos nós temos algo a apresentar ao Senhor. Mas o mais importante, que nada pode nos roubar, é a presença do Senhor. E nós somos tão privilegiadas que nós temos isso. Diga ao Senhor: Pai, como eu sou privilegiada porque eu tenho o Senhor. Como eu sou privilegiada, Senhor, porque eu entendi. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor tocou a porta do meu coração e eu abri. Obrigada, Senhor Jesus, porque um dia as escamas dos meus olhos caíram, Senhor. E hoje eu posso contemplar a Tua presença, Pai. Oh, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso lugar de segurança, Paizinho. Oh, Pai, nós clamamos agora, Senhor, vem em nosso coração, Pai. Venha, Senhor, limpando, Senhor, tirando tudo aquilo que ainda esteja, Senhor, nos afastando de Ti, de conhecer quem Tu és, Pai. Oh, Deus amado, muito obrigada, Senhor.
Venha, Senhor, venha visitando agora os nossos corações, Paizinho. Oh, Deus, Ramachiriana Lamache. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, porque não depende de mim. Obrigada, Senhor, porque não depende de como eu estou. Obrigada, Senhor Jesus, porque não depende do que estou pensando. Obrigada, Senhor Jesus, porque não depende dos meus medos, das minhas aflições. Eu creio, Senhor, que tudo é possível. Tudo é possível para aqueles que creem. E nós cremos, Pai. E nós cremos que o Senhor está aqui conosco, lutando as nossas lutas. O Senhor vê, Senhor, cada aflição do nosso coração. O Senhor vê, Senhor. O Senhor vê todas as coisas, Senhor. E nós declaramos, Senhor, a nossa dependência ao Senhor, ao Teu amor, Pai. Oh, Deus, que nós não sejamos seduzidas, Senhor, pelas mentiras deste mundo, Pai. Que nossa fé esteja firmada em Ti, Senhor. E que nada, Senhor, venha abalar, Senhor, o nosso relacionamento, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de culto. Obrigada, Senhor, por todos aqueles que aqui entrarão, Senhor. Pai, que nós possamos sair deste culto, Senhor, mais transformadas ainda. Com um passo mais perto, Senhor, da santidade, Senhor. Mais perto, Senhor, da verdade, Senhor. Oh, Deus, vem abençoando cada um, Senhor. Traga, Senhor, aqueles que precisam estar aqui esta noite, meu Pai, para ouvir, Senhor, de Ti, Senhor. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Mais da Tua direção. Mais da Tua sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu não sei o que você tem que ser grata esta noite. Mas vamos ser gratas. Peça ao Espírito Santo, Senhor, me revele, Senhor. Me revele algo, Senhor, que eu preciso te agradecer, Senhor. E o Senhor está fazendo isso não só para que você agradeça a Ele, mas para que você entenda, para que você se recorde de tudo que o Senhor já tem feito na tua vida. Às vezes você entrou aqui sem esperança, mas o Espírito Santo vai te trazer à memória agora aqueles momentos de livramento, aqueles momentos de providências que o Senhor apareceu na tua vida, aquela porta aberta que Ele abriu, aquele livramento que Ele te deu. Esse é o mesmo Deus que está aqui hoje. Ele é o mesmo Deus da providência do passado, porque Deus é o Deus de providência, amém? Deus é Deus de providência, Ele está agindo, Ele está movendo. Tudo está em movimento, tudo está movendo. E a nossa fé está movendo junto com o Senhor. Então creia que a fé, as providências do passado sejam a força e a esperança para as petições de hoje. Não olhe a tua vida como fracasso, como nada dá certo. Olha para a tua vida como você está progredindo, você está avançando. Isso é ter fé, é crer que o Senhor está agindo em nosso meio. E nós te agradecemos, Senhor. E nós te agradecemos, Raya Sheriandama Sheriandalamashe. Horaye Sheriandalama Sheriandalamashe. Pai, eu oro, Senhor, para que essas pessoas possam experimentar, Senhor, a paz agora, Senhor, que excede todo entendimento. Espírito Santo de Deus, sopre sobre nós, Senhor. Essa paz, Senhor, que vai agora nos exceder, que vai nos surpreender, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, já libera os teus anjos ministradores agora, Senhor.
para que esteja na casa de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Declare comigo agora, fala, Satanás, você não tem direito de nada que é meu. Satanás, você não tem direito dos meus pensamentos. Você não tem direito das minhas emoções. Você não tem direito das minhas finanças. Você não tem direito da minha vida em nome de Jesus. Pois nós somos templo do Espírito Santo. E nós recebemos agora esse bálsamo novo, esse alívio em nossa alma, em nome de Jesus. Continua declarando, Senhor, o Senhor é o dono da minha mente. Senhor, o Senhor é o dono dos meus pensamentos. Senhor, o Senhor é dono das minhas emoções, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toma controle, Senhor. Toma controle da minha vida, Senhor. Toma controle das minhas emoções agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu irei te escutar. Espírito Santo de Deus, eu irei te obedecer. Oh, Pai, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque não depende de nós, Senhor. Obrigada porque não depende de nós, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Nos surpreenda, Senhor. Nos surpreenda esta noite, Senhor. Nos surpreenda, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder entre nós, Senhor. Manifesta o teu milagre entre nós, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu milagre entre nós, Senhor. Manifesta as tuas curas entre nós, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder. Em nome de Jesus, Senhor. Toma o teu lugar, meu Pai. Toma o teu lugar neste culto, Senhor. Nós te seguiremos, Senhor. O Senhor, Pai, é muito importante aqui, Senhor. Venha falando conosco, Espírito Santo. Venha, Senhor, trazendo para fora o que está escondido, Espírito Santo. Venha revelando, Senhor, a tua presença entre nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que alegria, Senhor, esteja agora entre nós, Pai. Que o gozo, Senhor, esteja entre nós, Senhor. Oh, Pai, nós buscamos a tua glória, a tua presença, Senhor. Porque é ela que nos basta, Senhor. A tua presença nos basta, Senhor. A tua presença nos basta, Senhor. Se revela entre nós, Senhor. Chuvas de bênçãos sobre as nossas cabeças, Senhor. Ropa yerianda lá, yesherianda lá, machi. Oranyeshelianda lá, yesherianda lá, yeshe. Oh, Pai, chuvas de bênçãos sobre as nossas cabeças, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aramashiriandaramashi. Oh, Ramashiriandaramashi. Eu declaro vida sobre vocês. Eu declaro vida onde já estava morto. Rayeshiriandaramashi. Eu declaro vida, Senhor, sobre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Conduza-nos, Senhor, a cada passo que nós damos, Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nós estamos aqui para aprender de Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a ter um coração como o Teu. Nos ensina, Senhor, a ter atitudes como a Tua. Nos ensina, Senhor, a amar como o Senhor nos ama.
Nos ensina, Senhor, a misericórdia. Nos ensina, Senhor, a compaixão. Nos ensina, Senhor, o domínio próprio. Nos ensina, Senhor, a sabedoria. Oh, Deus amado. Toma o nosso coração, Senhor. Toma, Senhor. Toma o controle, Senhor. Toma o controle, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor. E é em teu nome, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Espero que vocês já tenham sentido a presença do Senhor, porque Ele já estava aqui antes de nós entrarmos. Ele já tinha separado esse tempo para nós. Ele já tinha escolhido os que deveriam estar aqui esta noite. E se você ainda está com dificuldade de entender, eu só te falo uma coisa. Se entrega. Somente fala, Senhor, eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu creio, Deus, que o Senhor também pode me tocar. Às vezes nós temos resistência, né? Mas em nome de Jesus, não depende de nós, é o Senhor que faz. E quando nós damos um passo ao Senhor, Ele se achega a nós. Então, em nome de Jesus, eu creio que nós teremos um culto maravilhoso. Abra o teu coração. Quero pedir para vocês, envie o link da sala, né, para alguém. Vamos dar uns minutinhos aqui para vocês. Vai lá no teu WhatsApp agora, copia o link da sala, envie para alguém que o Senhor colocou no teu coração. Kelly Logatti, você fala português? I speak português. Okay. All right. I thought you were American. English. A little English. Ok. Tem alguém aqui que está pela primeira vez no nosso culto? Coloca aqui pra gente. Se é a tua primeira vez. Não esqueçam de convidar, amém? Pessoas para estarem aqui esta noite. Em nome de Jesus. Quero convidar agora a Kelly. Kelly, você que vai dar o testemunho, né? Pra gente. Sua câmera está meio que piscando agora. Não sei o que aconteceu. Não, em nome de Jesus sai, porque estava funcionando até agora. Vamos orar, em nome de Jesus, que a câmera dela volte a funcionar normalmente. Em nome de Jesus, sai. Deixa eu ver se não é problema aqui na minha câmera. Hoje o negócio está bem crítico, gente. Olha, a internet caiu, sumiu, a energia não quer parar ligada, então tá complicado aqui. Mas o nome do Senhor vai ser... O nome do Senhor vai ser exaltado em nome de Jesus. Kelly, antes de você falar, desculpa, eu quero convidar a diaconisa Adriana Lodge, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o dízimos, e aí você entra logo a seguir, tá bom? Agora não, eu vou falar. Pode dar o testemunho, irmão. Pode contar o testemunho. Aí no final a gente já ora e vai falar um pouquinho sobre o dízimo. Amém. Kelly, o que o Senhor tem feito na sua vida, irmã? Conta pra gente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: obrigada a Deus pela oportunidade de poder engrandecer o nome do meu Pai, aquele que cuida de mim todos os dias, aquele que vai me dando vitória todos os dias. Eu quero dizer que no dia da ceia, no domingo da ceia, eu tive uma experiência com Deus, porque assim, durante a minha vida toda, eu sofri algumas batalhas na minha mente em relação ao dízimo, na hora de dizimar. Porque nesse dia da ceia, eu ia dizimar, eu precisava dizimar. Mas aí eu me lembrei que eu tinha alguns compromissos durante a semana altíssimos para sanar. E se eu dizimasse naquele dia,
ia faltar dinheiro para mim poder cumprir com o compromisso. Só que eu já tinha firmado um compromisso, eu já tinha dado a minha palavra. E aí, silenciar as vozes e discernir as vozes que falam na sua mente nesse momento é um pouco complicado. E romper com isso também é um pouco complicado. Porque você entra numa situação, tipo, ou você confia agora, ou você não confia. Então, naquele momento, eu, impulsionada, fiz o que tinha que fazer, o que precisava ser feito. Eu não fiz o que eu queria, mas eu fiz o que precisava ser feito. Porque uma das vozes falava para mim, dizima na próxima semana. E a outra voz dizia, você já sabe o que vai acontecer se você não dizimar agora. E o eu dizia, você está ferrada se você dizimar hoje. Por conta do compromisso que eu já tinha firmado. Então, eu impulsionada pelo Espírito Santo, porque eu fiquei pensando, se eu não dizimar hoje, eu já tinha vários contratos para fechar durante a semana, e vários orçamentos também, que eu já tinha passado, que já eram certos. E eu sabia que se eu não fizesse naquele momento, tudo poderia dar errado. Então, eu dizimei, tá? Eu dizimei nesse dia, mas eu comecei, depois de ter dizimado, eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. Eu comecei a sentir uma tristeza, eu saí do culto muito triste, na verdade. Minha filha percebeu que eu estava triste, né? Ela perguntou, mas eu não disse nada. Mas a minha tristeza não era por eu ter devolvido a Deus o que já era dele e o que ele já havia me proporcionado. A tristeza era por conta do compromisso que eu já tinha feito, firmado. E na minha cabeça, mais uma vez, você está vendo? Você deu a sua palavra, você falou algo e você não vai cumprir de novo com esse algo. A tristeza era por conta, tá, do compromisso que eu já tinha feito e eu não ia conseguir cumprir com esse compromisso. Eu trabalho em Olímpia, no estado de São Paulo, tá? Eu sou arquiteta, trabalho lá de terça, quarta e quinta nos resorts. E aí, quando eu cheguei em Olímpia, na terça-feira de manhã, 8 horas da manhã, eu recebi uma mensagem no meu celular. E essa mensagem no meu celular era de um mecânico que cuidava do meu carro. Eu recebi uma mensagem de primeira instância dizendo assim, não permita que as dificuldades roubem a alegria de você conquistar os seus sonhos. Só que quando eu recebi essa mensagem, não foi qualquer mensagem, porque quando Deus está falando comigo, o meu ouvido ele se abre e eu fico muito sensível à voz do Espírito Santo. E quando houve essa comunicação, eu comecei a pedir desculpa para Deus. Desculpa, Pai, eu devo ter TDAH. Eu falei isso para Deus, só que quando eu falei isso para Deus, eu senti Deus rindo junto comigo, porque eu disparei a rir. Eu comecei a rir sem parar, e a unção do riso me pegou. Só quem é profeta sabe o que é a unção do riso. Eu conheci essa unção do riso numa escola de profeta em Curitiba, no Comando Águia, quando a apóstola Nilcélia ministrava sobre essa unção. E nesse dia eu senti essa mesma unção e senti Deus rindo comigo. E eu, no meio da avenida, comecei a rir sem parar e tive que parar debaixo de uma árvore para terminar a conversa com Deus. Aí eu conversando com Deus, eu falando para ele, eu não sei, desculpa, eu não sei se eu não tenho TDAH, mas eu não sei por que eu estou me justificando e me explicando. O senhor sabe se eu tenho TDAH ou não. É que eu não estou bem hoje, eu estou triste, então me desculpa por ter pensado e não devolver aquilo que o Senhor tinha me dado, ou por ter ficado triste, mas é por conta dos meus compromissos que eu já tinha, tal. E realmente eu fiquei muito triste mesmo com esse tipo de sentimento, porque Deus diz que a gente deve devolver com alegria para Ele. E eu tenho prazer em fazer isso, por quê? Porque é algo que Deus já me proporcionou,
É algo que Deus já me abençoou e eu não tenho que ficar triste com isso, mas não era por ter devolvido para ele, era por conta do compromisso que eu já tinha firmado. E fui trabalhar. 11h15 da manhã, eu recebi uma mensagem de uma cliente minha de Campinas, uma cliente de Campinas, perguntando se eu podia atendê-la na sexta-feira. Eu pensei algumas vezes em não responder, porque é uma cliente difícil, que na verdade ela já pagou pelo seu projeto, e essa cliente ela tem dúvida, já faz 1 ano que eu acompanho, e a gente fica sempre na mesma situação e não anda. Mas eu, por estar triste, eu peguei e falei assim, eu vou respondê-la. E falei, sim, querida, eu posso te atender na sexta-feira. E eu falei para ela, vê o horário que você pode, que assim eu te atenda. Ela falou assim, então tá, pode ser sexta-feira às 8 horas da manhã? Eu ainda fiquei pensando se eu ia atender ela nesse horário, porque sexta-feira é o único dia que eu tiro para descansar, para dormir até mais tarde. Eu falei assim, poxa vida, no dia do meu descanso eu vou ter que atender às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã tá tarde, tá, para mim. Mas era o dia que eu tiro para descansar. E aí eu disse que sim. Não deu 2 minutinhos, eu recebi um Pix no meu celular, uma notificação de um Pix. Aí eu fui olhar o Pix e era o nome dessa mesma cliente que eu havia falado para ela que eu ia atender ela na sexta-feira. Aí entrou um questionamento, aí eu entrei no WhatsApp dela e mandei um ponto de interrogação e perguntei para ela o porquê do Pix. Por quê? Porque eu iria atendê-la sem cobrar pela consultoria dela. Eu não ia cobrar nada, porque já é uma cliente minha. Aí ela mandou uma mensagem, não, você merece. Quando ela disse você merece, eu escrevi, você me surpreendeu agora. Só que o valor que ela mandou para mim, enviou para mim, era superior àquele que eu havia dizimado. Era superior, não era igual, era superior. Aí não bastasse nisso, eu lembrei da tristeza que eu estava sentindo, porque o dinheiro ia faltar para me sanar o compromisso. E Deus devolveu para mim aquilo que eu já tinha devolvido para ele. Não parou por aí, não parou por aí. Isso foi na terça. Na quarta-feira, um outro cliente meu, que alugou um do meu apartamento no Resort Solar das Águas, em Olímpia, dentro do Termas de Olímpia, eu havia locado para ele 3 diárias e ele havia de me pagar desde dezembro do ano passado. E ele simplesmente sumiu, só que eu já tinha emitido voucher para ele de hospedagem. E aí, na quarta-feira, ele me enviou um Pix. Eu não estava lembrando dele, eu não estava lembrando dele. Ele me enviou um Pix, e esse Pix não é um valor baixo. Esse mesmo cliente, 2 dias depois, me enviou outro Pix, na mesma semana. Foi uma semana que Deus foi me surpreendendo de várias formas. Isso na quarta-feira. Na mesma quarta-feira, uma profeta me mandou uma mensagem no meu celular. Quem que é essa profeta? Essa profeta é uma prima minha que mora em Pereira Barreto. O bom de ter profeta na família é que a gente se sente guardada de todos os lados. E aí, essa profeta me enviou uma mensagem de Deus para mim. E essa mensagem, Deus fez 3 promessas nessa mensagem. Uma dessas promessas foi que Deus, ele iria me ensinar a andar na força dele. Ele falou assim, filha amada, eu vou te ensinar a andar na minha força. Aí, só que quando ela disse isso, eu não sabia se eu ria ou chorava. Por quê? Porque quando Deus diz que vai ensinar, esse ensinamento traz algumas dores. Traz algumas dores. E ele estava mostrando para mim que eu estava agindo na força do meu braço, e não do jeito que tinha que ser. Aí tudo bem, essa foi uma das promessas. A segunda promessa é que o meu corpo, a minha estrutura, ia aguentar para viver as promessas que ele já tinha me feito. A segunda promessa. A terceira promessa era que ele já tinha programado uma viagem para o exterior, mas ia ser no tempo dele, não no meu tempo. Essas foram as 3 promessas. Durante a semana toda, Deus foi falando comigo, trazendo consolo e cuidando de mim. Por quê? Porque eu sei de onde eu saí. Eu floresci no meio da destruição. Hoje eu sou divorciada, já faz quase 11 anos. Já tenho 11 anos.
E eu crio 2 filhos sozinha. E só quem é mãe de 2 filhos sabe o que é criar 2 filhos sozinhos, sem o apoio de um pai. E ter que manter tudo isso. Então, o que Deus estava me ensinando era o seguinte, porque Deus começou um tratamento comigo, me ensinando que eu não posso deixar para dizimar depois, porque a minha vida toda eu sempre deixei para dizimar depois. Só que esse depois acontece várias situações que faz com que eu não faça mais isso depois. Eu sou envolvida em situações que vai fazer com que eu não dizime mais. E nisso eu sou roubada o tempo todo, mesmo dizimando. Mesmo dizimando. Então, o que Deus estava ensinando para mim nesse momento, que eu preciso confiar nele, independente da situação. Só que para mim, Kellen, Deus sabe que é difícil confiar, porque o meu testemunho, se vocês verificarem o meu testemunho, Deus tirou todas as minhas dependências que eu tinha. Todas as dependências. Hoje eu dependo só dele. Tudo que eu tenho vem dele. É ele que cuida de mim. Tudo. Não tenho nada. Se ele quiser tudo, eu entrego tudo. Tipo, eu sou uma pessoa onde eu já experimentei o poder da ressurreição. Deus já me ressuscitou. Deus me trouxe de volta à vida através da oração de intercessão do meu filho de 7 anos na época e de uma profeta. Então, tudo que eu tenho é dele. Ele me trouxe de volta, porque a minha vida particular, eu já perdi ela faz tempo. Hoje é para a glória dele. Aí, às vezes, eu quero pular cerca, às vezes eu quero ficar bravo, algo do tipo. Deus vai puxando o cabelo, manda um anjo, traz de volta, alinha essa menina. Então, tudo vem dele. E o que eu queria compartilhar é isso, momentaneamente, numa outra oportunidade, contarei os outros testemunhos. Mas por hoje, em relação ao dízimo, Deus é muito bom, abençoou, transbordou, a bênção foi sacudida, a bênção foi transbordante, ele encheu minha boca de riso de novo, porque eu estava chorando, ele me fez rir de novo, e ainda riu comigo e falou assim, eu vou te ensinar a andar na minha força, amém? Ai, Deus. Amém, glória a Deus, que testemunho edificante, louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom o tempo todo, e o que ela falou, né, ela tinha um compromisso com o homem, mas o compromisso maior dela era com o Senhor, e ali ela cumpriu, e o Senhor também cumpriu. Nosso Deus é um Deus de princípios. O que é princípio? O princípio é a base do cristão é ser dizimista. É algo tão difícil, né, chegarmos aqui e falar de dízimo, porque as pessoas já torcem o nariz, quando deveria ser a melhor parte do culto. Nós deveríamos ficar alegres e felizes em termos a oportunidade de dizimar, ofertar, né, custear a obra do Senhor. Isso é de grande honra. Quantos aí estão em leitos de hospitais, estão desempregados e gostariam de estar custeando a obra do Senhor e não pode? Nós que podemos, ficamos ali retendo. Malaquias 3, todo mundo sabe que fala sobre dízimo. Nós falamos tanto, vocês até já sabem onde ficam os versículos. Mas nós precisamos, além de ouvir, nós precisamos romper, precisamos nos movimentar. Malaquias 3:8 tem uma chave tão grande. Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estás me roubando, e ainda ousais a questionar. Como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, porque me roubais. A nação toda está me roubando. O 9 diz assim, está debaixo de grande maldição. Nós recebemos assim, a perder de vistas, pedidos de orações em prol da vida financeira. Mas se a palavra aqui está me dizendo que quando você rouba, você está debaixo de uma maldição, não adianta eu orar por você. Você está quebrando o princípio. Não é a minha oração que vai mudar aquilo que o Senhor já determinou. Quando nós quebramos, nós estamos nos amaldiçoando. A chave está com você. Você precisa girar essa chave. É diferente de uma pessoa que está com a vida amarrada ali por demônios. Nós oramos, nós guerreamos e os demônios soltam e a vida começa a fluir. É diferente daquele que está roubando ao Senhor. Vocês estão se colocando debaixo de uma maldição. Em nome de Jesus, saiam dessa vida de escassez, dessa vida maldita, dessa vida que fica contando moedas. Não é isso que o Senhor quer para nós. E continuando a leitura, o Senhor diz assim, trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo. É para a casa de Deus.
a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las todas. O Senhor, ele é tão amoroso, tão generoso, que ele está nos ensinando a generosidade. Ainda quando lá no início nós estávamos roubando, ele está dizendo assim, se vocês se arrepender, se você está debaixo dessa maldição, se movimentando, dizimando, ofertando, cumprindo princípios, eu vou transbordar a vida de vocês. Eu vou transbordar sobre a tua vida. O Senhor está te ensinando a generosidade. Olha que Deus generoso. O Senhor não está ali com a vara nos massacrando, falando, você me rouba. Não, se você parar, eu vou te transbordar. Eu vou fazer com que você tenha e tenha em abundância. São chaves. São chaves, não adianta só nós ficarmos orando e clamando, se nós não cumprimos aquilo que tem que ser cumprido. É de obrigação do cristão, é obrigação, é um princípio. Nós dizimarmos, eu preciso manter a igreja. Eu me sinto honrada de saber que a luz está sendo paga, porque não importa o valor, eu estou lá custeando, eu estou ajudando. Tudo na igreja tem custo, água, luz. Infelizmente, eu não posso chegar na companhia de luz e falar, olha, eu sou da igreja, estou isento a pagamento. Não, nós não estamos isentos a pagamentos. As crianças têm o lanchinho, as crianças têm as suas atividades. Se eu chegar numa papelaria e falar, olha, eu quero 100 folhas de papel sulfite, alguns lápis de colorir, algumas canetinhas, mas é para a igreja, não tem custo. Não, tem custo sim, de algum lugar esse dinheiro precisa sair. E de onde ele sai? De nós, que estamos ali custeando a obra de Deus. Vocês estão entendendo? A importância de nós dizimarmos no templo. E mais importante também, tão mais importante ou tão igual, é nós ofertarmos. O que é ofertar? É ter um coração generoso. É um coração que se movimenta em fazer aquilo que não é porque está na palavra que eu tenho que fazer, eu faço porque tem que ser feito, porque o meu coração é um coração generoso. Nós temos que ter esse coração como de Jesus. No reino dos céus, quando nós dividimos algo, o resultado final é multiplicação. A divisão, no resultado final, ela dá em multiplicação. Esses dias, meu marido e eu fomos para São Paulo, nós tiramos uns dias de férias, e eu fui num lugar que nós gostamos muito de comprar pertences para feijoada. E aí nós compramos, só que só para minha casa, né? Nós fomos lá e compramos, era um almoço, falamos, vamos comprar para a gente fazer um almoço para nós de domingo, para mim, para ele, para minha filha. E aí chegamos aqui, a gente falou assim, tem um pouquinho a mais, vamos convidar o pessoal? O Michel falou assim, vamos convidar os crentes para comer aqui? A primeiro momento seriam os pastores. E aí a gente foi entendendo, quando nós fomos ver, nós já tínhamos convidado tanta gente, que se eu contasse com os adolescentes, com os filhos de todo mundo, que as crianças dava mais de 30 pessoas. E eu falei, Michel do céu, essa comida não vai dar para esse povo, porque é diferente de eu falar, vou fazer um algo para 50 pessoas, eu compro para 50 pessoas. Ali eu comprei só para nós 3, com um pouquinho a mais. Só que no resultado final, dava muito mais, era mais de 30 pessoas. E eu falei, Senhor, pela misericórdia, pela fé eu vou fazer, eu não vou desmarcar. Mas eu creio que vai ser o suficiente. E naquele dia nós comemos, eu fiz uma marmita generosa para levar para uma pessoa. Quando foi à noite, todo mundo já tinha se alimentado, todos já tinham comido. Pessoas ainda levaram para casa, no outro dia eu levei para a pastora, e eu deixei uma marmita para mim, congelada, e o irmão falou assim para mim, olha, eu não fui, mas eu queria dividir com ela. Então, aquilo, quando eu me movimentei, quando eu me movi, e eu dividi o que eu tinha, ele se multiplicou. Quando nós nos movemos, gente, a multiplicação, ela acontece, creia. Eu confesso que eu tive medo, mas o Senhor não deixou faltar, e assim é sobre a sua vida. Em nome de Jesus, isso é o ato de ofertar, é dividir aquilo que você tem, mas não faça pensando em receber algo em troca. Faça porque você quer ter um coração como o do Senhor. Faça porque você quer ter um coração generoso como o do Senhor. Domingo que vem, a pastora ela vai fazer um culto, né? Um culto tradicional, um culto com palavra, com tudo que nós, com adoração ao Senhor, mas ela vai trazer um pouco sobre o ato de gratidão, o ato de abençoar. Nós, em sinal de gratidão ao Senhor, nesse ato de ofertar voluntariamente, vamos trocar presentes, dar presentes às pessoas, ou ofertas. Vocês que estavam no culto domingo, vocês devem ter ouvido ela falar, né, sobre esse ato de gratidão. Oferte na vida de pessoas.
aquela pessoa que o Senhor te traz ao coração, ou de repente, não faça com aquela pessoa que você já tem um hábito mais de conversar, faça com aquela pessoa que você quase não conhece. Vocês que são online, vocês podem pedir endereço de uma irmã. Olha, irmã, sentindo o coração de te enviar algo, pede o endereço, envia, ou pique, seja o que for. Se movimente em um coração de generosidade. Nós vamos ter atos de generosidade. Não vou fazer em função de receber em troca. Olha, eu vou fazer porque eu quero receber. Não, eu vou fazer porque eu quero me movimentar. Eu quero tirar esse trono no meu coração. Se ainda há um trono no teu coração, né? Se ainda aqui você serve a Deus ou a Mamon, qual trono está no teu coração? É muito fácil de você saber. Quando você não consegue se movimentar em dízimos e ofertas, né? Nesse movimento de gratidão, de generosidade, provavelmente aí dá um trono que precisa ser destruído. E ele só é destruído quando você dá esse passo. Amém? Para encerrar, hoje eu falei assim, Senhor, por que é tão difícil de falar de dízimo? Porque, assim, eu dizimo, e eu não sou melhor que vocês, eu tenho muitas falhas, mas o dízimo eu faço com um coração tão voluntário, com tanta alegria de estar fazendo algo, por menor que seja, mas é tão difícil de colocar na cabeça das pessoas sobre dízimos e ofertas. E o Senhor falou claramente ao meu coração. Essa dificuldade, ela existe porque há duas mentes. A mente do futuro e a mente da eternidade. A mente do futuro é aquela que guarda, aquela que retém. Por quê? Porque ela tem medo do dia de amanhã. Mas a mente da eternidade... A mente da eternidade, ela sabe para onde ela vai. Ela não tem medo de um futuro, porque a mente dela já está lá, não está aqui. Eu não tenho medo do meu amanhã, porque eu sei a quem eu pertenço. Eu sei para onde eu vou. A palavra me diz que não haverá choro, não haverá falta de nada. Eu andarei por ruas de ouro. Então, por que eu vou reter aquilo no mundo, se o que eu tenho para mim está na eternidade? Em nome de Jesus, que hoje o teu coração seja alcançado, seja completamente quebrantado. Que a tua mente calcificada seja completamente agora destruída, essas calcificações de demônios. Demônios têm aprisionado a nossa mente na miséria, na escassez. Quando o Senhor está falando, eu tenho muito mais para você. Nós precisamos do dinheiro, mas nós não dependemos dele. Nós dependemos do Senhor. E em nome de Jesus, hoje nós vamos fazer uma oração um pouquinho diferente de arrependimento. Nós vamos nos arrepender de termos retido aquilo que é do Senhor. E nós vamos nos movimentar, nós vamos dizimar. Aquele que não dizimou vai ter a oportunidade de fazer o seu dízimo. E aquele que sentir, fala, Senhor, eu entendi. Senhor, eu quero me movimentar no mundo espiritual, eu quero lançar essa semente. Nós vamos ofertar, tá aí a chave Pix. E no domingo, não se esqueçam, né, do seu ato de generosidade. Nós temos até domingo aí para você orar, pedir ao Senhor que te mostre pessoas, para que você faça, né, esse mover. Sei lá, uma semijoia, uma roupa, eu não sei o que o Senhor vai tocar no seu coração, mas faça. Eu te garanto que vai fazer muito mais para você do que para a pessoa que recebe. Não é sobre quem vai receber, é sobre você se desprender das coisas desse mundo. Amém? Vamos orar, nos arrependendo de termos roubado, porque a partir de hoje nós não estamos mais debaixo de maldição, porque a partir de hoje nós conhecemos a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Hoje nós sabemos a verdade, porque quando eu roubo dízimos e ofertas, eu sou amaldiçoado. Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos, Pai. Hoje nós conhecemos a verdade. Nós estávamos te roubando nos dízimos e nas ofertas. Quando nós temos guardado, nós tínhamos antigamente, Senhor. Eu digo antigamente porque hoje há um novo descendo sobre as nossas vidas. Nós tínhamos mente de futuro, que só pensava no futuro, coisas do mundo. Mas hoje a nossa mente ela é expandida e nós pensamos na eternidade. Senhor, nós nos movimentamos agora, Senhor, no mundo físico e no mundo espiritual. Nós lançamos ofertas como sementes em terreno fértil. Em nome de Jesus, e eu declaro, Senhor, eu já posso ver com olhos espirituais, eu já posso ver os frutos sendo os frutos nascendo, e eu declaro em nome de Jesus que você voltará aqui com testemunho. Eu lancei sementes, eu entendi que a minha mente não é mais mente de futuro, mas é mente de eternidade. Eu preciso sim do dinheiro, mas eu não dependo dele, eu dependo do meu Senhor, o Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Senhor, foge do nosso coração, nós destruímos
detronamos todo demônio que tem assentado em nossos corações, Senhor, nos levando a níveis de miséria. Em nome de Jesus, eu revogo, eu renuncio toda maldição que eu possa ter adquirido, Senhor, por conta de reter aquilo que é teu. Em nome de Jesus, eu abro mão das coisas do mundo, Senhor, e eu abro os meus braços para as coisas celestiais, porque a minha mente agora é mente de reino. Lanço agora, Senhor, sobre o teu terreno, Senhor, as sementes, em nome de Jesus. E eu declaro que não somente eu, mas todos aqueles ao meu redor, Senhor, toda a minha descendência será abençoada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tragam os testemunhos de vocês, porque eu creio que terá grandes testemunhos. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Que chave, hein, Diaconisa Adriana? Mente da eternidade. Não sei para vocês, mas ficou muito claro para mim. A diferença da mente do futuro, o medo do futuro, com a mente da eternidade. Glória a Deus. Quero convidar agora o diácono Gabriel. Ele vai trazer para a gente a palavra da noite. Ele já está aqui com a gente. Amém. Boa Glória. noite. Que o Senhor te use poderosamente. Guarda a tua mente, guarda o teu coração. Que você possa ser boca de Deus aqui para a gente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a noite de cada um. Amém. Hoje nós vamos falar sobre aprendendo a descansar na tempestade. Amém? Então, você que trouxe a sua Bíblia para este culto, vamos ler aqui Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Amém? Essa palavra é bastante conhecida por nós, quando Jesus ele acalma a tempestade. Nós vamos ver no capítulo 8, no início do capítulo 8, nós vamos encontrar Jesus descendo do monte, e ali ele demonstrando o seu poder. Ele vai curar o leproso, ele vai curar o servo de um centurião, ele vai demonstrar ali a sua autoridade, ele vai estender as mãos e curar, fazer os seus milagres, vai curar a sogra de Pedro. E ali os discípulos, eles estão com Jesus, acompanhando Jesus, vendo aqueles milagres, vendo tudo aquilo que o poder de Jesus, que Jesus fazia com o seu poder. E vai dizer que Jesus ele vai entrar nesse barco juntamente com os seus discípulos. Após esses atos poderosos que ele fez, eles vão embarcar nesse barco e Jesus ele vai dormir. Creio eu, humanamente falando, Jesus ali cansado de tudo aquilo que ele viveu, subiu o monte, desceu o monte, opera milagre daqui, uma multidão seguindo Jesus, apertando ele de um lado, apertando ele de outro, em busca do milagre. Ele vai se cansar. E aí ele vai tirar um período de sono dentro do barco. Só que a Bíblia vai dizer, nesse versículo que nós lemos, que surge uma grande tempestade. Ali vai surgir um grande vendaval no meio do mar da Galileia e vai trazer ali uma tempestade muito grande. Uma tempestade muito grande. E ali os discípulos de Jesus, eles, depois que testemunharam aquele poder do Senhor, as curas, os milagres, eles agora se encontram diante dessa tempestade. E é nesse momento que Jesus ele vai trazer uma lição para os discípulos e para a nossa vida. E eles, mediante aquilo, a Bíblia diz que eles começam a ter medo daquela tempestade.
Mesmo diante dessa situação, deles contemplando tudo, eles começam a temer. Eles começam a ter medo e começam a querer despertar Jesus para que, né, Jesus olhasse para eles e vai dizer: mestre, mestre, não te importa que nós estamos perecendo, ou seja, nós estamos morrendo, nós vamos morrer nessa tempestade. A tempestade está muito grande, nós vamos perecer. E é importante, gente, ressaltar que os discípulos, eles eram pescadores experientes, sabe? Eles não eram qualquer pessoas dentro daquele mar, dentro daquela tempestade, enfrentando uma tempestade. Não, eram homens que já estavam acostumados com tempestades, eram homens que já estavam acostumados com ondas, eram homens, inclusive, que já estavam acostumados com aquele mar da Galileia. Sabe? Eram homens que pescavam ali, que já conheciam aquele mar, que já sabia que em casos de vento forte, de tempestade, de ondas, o que fazer. Sabiam nadar muito bem, mas era uma tempestade intensa, tão forte, que até eles, com suas experiências, ficaram com medo. Humanamente falando, eles temeram aquela tempestade. Humanamente falando, mesmo sendo experiente naquele mar, dentro do barco, quando eles viram aquela tempestade, aquele vendaval, eles começaram a ter medo. E ali eles começam a chamar a Jesus. Aleluia. E isso demonstra, né, a dimensão da situação, sabe? E que é normal, sim, sentir o medo diante das tempestades da vida. Que é normal, até certo ponto é normal você sentir medo diante das ondas, diante dos ventos. E eles haviam ali, gente, presenciado, né, os milagres de Jesus. Eles haviam ali presenciado os milagres do Senhor. Mas só que ainda assim, eles não compreendiam. Ainda assim, eles não compreendiam plenamente, sabe, a divindade de Jesus. O quanto Jesus ele tinha poder sobre a tempestade, o quanto Jesus ele tinha poder sobre os ventos, o quanto Jesus ele tinha poder e domínio sobre a terra e sobre o céu. E ali eles começam a despertar o Senhor e Jesus vai acordar e vai dizer para eles assim, ó: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Por que vocês temem, ó homens de pequena fé? E essa palavra que Jesus usou, essa frase que Jesus usou para os seus discípulos, quando ele diz assim, ó, homens de pequena fé, no original ela quer dizer oligopistos, que significa uma fé fraca. Não se trata de uma ausência de fé, mas de uma fé fraca, uma fé vacilante, uma fé que não se sustenta diante das adversidades. É uma fé que é imatura, uma fé que ela se manifesta quando a gente confia em Deus somente nas situações favoráveis, mas duvidamos do seu poder quando enfrentamos dificuldades. Então Jesus, aleluia, ele está dizendo para os discípulos dele, vocês ainda têm uma fé que é uma fé fraca. Vocês ainda têm uma fé que é uma fé que oscila. É uma fé que vacila. É uma fé inconstante. Homens de pequena fé, a fé de vocês ainda não é madura o suficiente. Homens de pequena fé, a fé que vocês possuem ainda não cresceu o suficiente ao ponto de vocês confiarem que mesmo diante da tempestade, que mesmo diante do mar revolto, eu ainda sou, eu ainda posso fazer. Porque eles acabaram de viver algo sobrenatural com Deus, e quando eles passam por essa situação que aparentemente era natural, eles começam a ter medo, sabe? E quantas vezes nós somos assim? Nós acabamos de experimentar o poder de Deus numa situação. Nós acabamos de ver o Senhor operar um milagre em uma área da nossa vida. Nós acabamos de ver o Senhor libertar alguém da nossa família. E passa um dia e nós vacilamos na nossa fé, achando que Deus não pode fazer. Sabe, a gente vê o Senhor vem e nos cura de uma enfermidade, e quando chega no dia seguinte, por causa de uma conta que você não conseguiu ainda o dinheiro para pagar, você começa a oscilar a sua fé. Você começa a deixar a sua fé vacilante. E o Senhor ele vem trazendo essa repreensão para os seus discípulos.
Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Sabe? E não ele está dizendo assim, ó, por que vocês ainda estão com uma fé tão imatura? Por que a fé de vocês ainda está fraca, a ponto de vocês não confiarem que diante dessa tempestade eu ainda posso fazer? E nós podemos comparar a fé imatura a como se fosse uma planta jovem ainda, que precisa de cuidado, de proteção para crescer e para se fortalecer. Então a nossa fé, ela precisa ser fortalecida. A nossa fé, ela precisa ser cuidada para que ela cresça, para que ela alcance níveis maiores. Então nós precisamos reconhecer, sabe, a nossa fé imatura. Esse é o primeiro passo para o crescimento. Se você não reconhecer diante do Senhor que a tua fé ainda está imatura, que a sua fé ainda está fraca, não é vergonha você reconhecer para Deus. Vergonha é você permanecer com uma fé enfraquecida quando Jesus quer te elevar de nível. Sabe? Então, o primeiro passo é você reconhecer diante do Senhor que a fé ainda é imatura, para que o Senhor venha dar o crescimento. O Senhor, ele não nos condena por termos pouca fé, mas nos convida a crescer em confiança e dependência dele. Sabe? Então, Gabriel, como é que eu faço? A minha fé ainda está pequena. A minha fé ainda está enfraquecida. Talvez eu sou novo na fé, ou até mesmo por circunstância, por coisas que eu vivi, a minha fé ainda está fraca. Primeira coisa, você precisa se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia é o alimento da nossa fé. E ao meditar nas Escrituras, nós vamos conhecer o caráter de Deus, as suas promessas e o seu poder. E aí a Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você se alimenta da palavra, a sua fé ela vai crescendo a cada dia. A sua fé vai sendo edificada a cada dia. A oração é a nossa comunicação com Deus. E ao orar para Ele, nós vamos expressando as nossas necessidades, nós buscamos orientação, nós fortalecemos o nosso relacionamento com Ele. Então, você precisa buscar na palavra, você precisa buscar em oração, você precisa ter comunhão com os seus irmãos, para que seja encorajado, para que seja edificado. Você precisa obedecer, precisa de obediência, porque a fé ela se manifesta na obediência a Deus. E ao obedecer os seus mandamentos, nós demonstramos a nossa confiança nele e experimentamos as suas bênçãos. Então, você precisa obedecer ao Senhor, para que você demonstre, através da sua obediência, a sua confiança, para que você tenha a sua fé encorajada. E confiar em Deus nas provações. As provações, elas são oportunidades de crescimento na fé. Ao confiar em Deus, em meio às dificuldades, nós experimentamos seu cuidado e seu poder. Aleluia. E nessa palavra nós vamos entender que Jesus, ele permite a tempestade para revelar o nível da nossa fé. Muitas vezes, Jesus vai permitir a tempestade na sua vida. Muitas vezes, o Senhor, o próprio Deus, ele vai permitir que o vento sopre, ele vai permitir que o teu barco balance. Para quê? Para que ele revele, não para ele, porque ele já sabe, mas para que ele revele para você o nível da tua fé. Qual é o nível que está a sua fé? As tempestades, elas são necessárias. Elas não são castigos de Deus, mas são oportunidades de crescimento e fortalecimento da nossa fé. Então, muitas vezes, o que você acha que é Deus te castigando, muitas vezes o que você acha que é Deus te punindo, na verdade, é uma oportunidade que Deus está te dando para que você cresça a sua fé. É uma porta que está sendo aberta para o teu crescimento. É uma porta que está sendo aberta para você ser elevado no nível da sua fé. No nível da sua fé, Deus vai permitir a tempestade na sua vida, não para você perecer, como os discípulos falaram, mas para que a sua fé seja elevada, para que você tenha a oportunidade de demonstrar uma fé nova, uma fé crescida, uma fé fortificada e uma fé avivada.
Então, assim como um treinador, ele submete um atleta a exercícios intensos para prepará-lo para a competição, Deus, ele permite que passemos por provações para nos capacitar a enfrentar os desafios da vida. Então, o Senhor, ele vai permitir que você passe por esses períodos, por essas provações, para te capacitar, para que você esteja pronto. Assim como um atleta, ele vai passar por exercícios intensos, que muitas vezes vai doer, mas para que ele esteja pronto. Deus vai permitir o vento soprar. Deus vai permitir a tempestade vir para te preparar, para que você esteja pronto, fortalecido. E a fé, ela precisa ser provada no meio da tempestade. A Bíblia, ela vai nos dar exemplos de homens de fé que foram provados em meio às tempestades da vida. E eu me lembro de Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus para sacrificar seu filho Isaque, a quem ele amava profundamente. Né? E foi uma provação ali que testou a fé dele e a obediência de Abraão. E nesse período ele demonstrou confiança total em Deus, mesmo diante de uma situação aparentemente impossível. Ele não duvidou do Senhor, apesar de não entender, apesar de não saber ao certo o que aconteceria. Ele creu e ele foi obediente. Ele confiou naquilo que Deus estava falando com ele. Ele confiou na voz do Deus que ele cria. Então, diante dessa tempestade, ainda que você não entenda, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja entendendo, confie na voz do Deus que te chamou. Confie na voz do Senhor que te colocou nesse processo para fortalecer a tua fé. Outro exemplo que nós vamos ver é o exemplo de Jó. Jó enfrentou ali uma série de tragédias que o levaram à perda de seus bens, de seus filhos e de sua saúde, mas ainda assim ele manteve a sua fé em Deus, mesmo quando questionado por seus amigos e atormentado pela dor. Ele se manteve firme no Senhor. Ele se manteve firme no Senhor, ele não duvidou, ele não retrocedeu, ele não blasfemou contra o Senhor, porque aquela tempestade revelou o nível da fé de Jó. Aquela tempestade revelou a essência que Jó carregava de adorador, independente da circunstância que ele estivesse passando. Então, esses exemplos, eles nos ensinam que a fé genuína é aquela que se mantém firme em meio às provações, confiando no caráter e no poder de Deus. Não é só para que a gente bata no peito e diga, eu tenho uma fé muito grande, eu creio muito. Não, mas é uma fé que te faz permanecer, é uma fé que vai te fazer manter firme, mesmo nos piores momentos que acontecem na sua vida. Não é você bater no peito e dizer, eu tenho fé que tudo dá certo para mim. Não, porque vai ter momentos que as coisas não vai dar certo, não vão dar certo. Vai ter momentos que as provações virão sim. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Essa fé vai fazer com que você permaneça inabalável diante das circunstâncias. Talvez as coisas não vão dar tudo certo, mas você vai permanecer ainda que as coisas não estejam dando certo. Você vai permanecer ainda que a dificuldade bata na sua porta. Sabe, talvez alguém vai olhar para você e vai dizer, cadê o seu Deus nesse momento que você está enfrentando? Não é você que prega sobre cura, que prega sobre libertação, que prega sobre isso, sobre aquilo, e você vai dizer, a minha fé, ela me mantém firme, mesmo quando eu não vejo as coisas acontecendo? Mesmo no momento que eu não estou vendo instantaneamente acontecendo algo, a minha fé me faz permanecer inabalável. As tempestades, elas podem se manifestar de diversas formas. Talvez como problemas financeiros, como doenças, conflitos familiares, incertezas profissionais e muitas outras coisas. Mas é importante você identificar quais são as tempestades que você está enfrentando e como que elas estão afetando a sua fé. E assim como Jesus ele descansava no barco, em meio à tempestade, nós podemos encontrar paz e segurança em Deus, mesmo nas situações mais turbulentas.
O descanso em Deus não significa passividade, mas confiança de que Ele está no controle e que nos dará forças para superar os desafios. Sabe, é diferente descansar de você deixar tudo de lado, de você estar ali na inércia. Não, o Senhor não te chamou para ficar estagnado, para ficar inerte diante das situações. Pelo contrário, Jesus dormia porque ele sabia que aquela tempestade não era maior que o poder que ele carregava, que aquele vento que soprava não era maior que o poder que vinha do Senhor. Então você também pode descansar nessa tempestade, não por preguiça, não por procrastinação, mas por confiar no Senhor. Por saber que o seu Deus, se for preciso, ele se levanta e ele para essa tempestade. E ele acalma esse vento que está soprando sobre a tua vida. Então isso é descansar e é confiar no Senhor. Nós podemos buscar esse descanso por meio da oração, por meio da palavra, por meio da comunhão, por meio do louvor, da adoração. E assim como um músculo, ele se fortalece com o exercício, a nossa fé, ela se fortalece com a prática. Nós podemos exercitar a nossa fé confiando em Deus, sabe, em pequenas decisões do nosso dia a dia, buscando a orientação dele, em momentos de dúvidas e testemunhando o seu poder em nossas vidas. Você pode exercitar a tua fé. Você pode fazer a tua fé crescer. Assim como quando a gente estiver passando por uma tempestade financeira, nós podemos orar a Deus pedindo a provisão. Nós podemos buscar oportunidades de trabalho e administrar nossos recursos com sabedoria, confiando que Ele nos ajuda nesse momento. Sabe, quando nós enfrentamos uma enfermidade, uma doença, nós podemos orar a Deus e pedir a Ele a cura que Ele já liberou sobre nós. Nós temos a confiança no Senhor durante esses períodos de tempestade. Aleluia. Então, a tempestade que veio no mar da Galileia, ela vem para nos lembrar que a nossa vida, ela não está isenta das tempestades, ela não está isenta dos ventos, mas que nós podemos encontrar paz, nós podemos encontrar segurança, mesmo dentro dessa situação. Assim como Jesus, ele nos deixa esse exemplo, sabe? Os discípulos estavam desesperados. Os discípulos estavam ali desesperados e Jesus estava dormindo. Porque quem confia no poder sobrenatural do Senhor consegue descansar nos piores momentos. Enquanto muitos estão se desesperando, você não precisa entrar na frequência desse desespero, porque você acessa uma realidade. E que realidade é essa? É a realidade que Jesus está dentro do seu barco e que ele se levanta para acalmar a tempestade. Sabe, enquanto alguém que não tem um entendimento vai se desesperar e vai querer trazer para você esse desespero. Porque é normal, pessoas desesperadas tentam desesperar os outros. Só que você não está nessa frequência, você entende que a tua realidade é a realidade que Cristo Jesus está no teu barco. E que basta uma palavra para a tempestade se acalmar. Basta uma palavra para esse vento cessar sobre a tua vida. Aprenda a confiar, sabe? E Jesus ele vai dizer assim, ó, tem outro versículo, outra palavra do jovem lunático, aonde fala que Jesus também descendo do monte, ele vai encontrar ali uma rincha, uma briga entre os seus discípulos, os fariseus, e um pai querendo que seu filho seja curado, seja liberto. E o pai vai chegar para Jesus e vai dizer, Jesus, eu trouxe meu filho para que os seus discípulos pudessem curá-lo, e eles não puderam fazer isso. E aí Jesus vai lá, vai libertar aquele jovem e vai dizer para os seus discípulos, ó, homens de pequena fé, mais uma vez, até quando eu estarei com vocês? Sabe? Ou seja, eu não vou estar aqui o tempo todo fisicamente. Vocês precisam aprender comigo. Vocês caminham comigo, vocês veem os milagres e não souberam lidar diante dessa situação? Homens de fé fraca, homens de fé oscilante, homens de fé pequena, fé imatura, até quando eu vou caminhar com vocês? E aí Jesus vai repetir a mesma frase dentro do barco.
Ou seja, Jesus estava querendo dizer para eles, eu estou aqui, mas vocês precisam aprender comigo. A tempestade, Jesus esperava dos seus discípulos que eles estendessem as mãos e dissessem: mar se aquieta, vento cessa, tempestade recue, porque eles andavam com o mestre. O papel dos discípulos era aprenderem com o seu mestre, era aprender com o seu professor. Então, naquela palavra, Jesus falava: até quando eu vou estar com vocês? Sabe? Até quando eu vou ter que estar aqui com vocês para vocês aprenderem? Existem situações da nossa vida que o Senhor espera de você, a tua atitude de fé, aquilo que era para você ter aprendido na palavra dele, como reagir diante desse vento, como reagir diante dessa tempestade. E quantas vezes nós nos desesperamos e deixamos o medo falar mais alto? Deixamos a incredulidade falar mais alto. Quando Jesus já te ensinou o que fazer. Quando Jesus já te deu instruções acerca do que fazer. Quando o Senhor já te instruiu como lidar com essa tempestade. Como lidar com essa situação na tua casa. Como lidar com a tua família. Como lidar com os seus filhos. Sabe? E ele fala nessa noite para você: até quando eu estarei convosco? Chegou a hora de você usar a fé que ele liberou para você. Chegou a hora de você acessar um nível maior de fé diante da tempestade que você está vivendo. Quantas vezes nós passamos por esse vento, por essa tempestade, e aí nós vamos correndo: fulano de tal, ora por mim. Irmão tal, faz uma oração por mim. Não que a oração deles sejam inválidas, mas existem ventos, existem tempestades, existem situações que Jesus vai te levar dentro do barco, porque é só você e ele. É para você usar aquilo que você aprendeu dele. Chegou a hora de você ter uma fé madura. Uma fé madura. O Senhor busca discípulos maduros. O Senhor está buscando discípulos maduros, discípulos crescidos. E quantas vezes nós estamos como discípulos que ainda estão no nível pequeno, discípulos infantis, sabe? Que tudo corre desesperado. Ah, irmão, eu estou passando por isso. Quando, na verdade, o Senhor está esperando de você a tua oração, a tua palavra de fé sobre esse vento, a tua palavra, o teu decreto sobre a tua casa. Você chegar na tua casa, estender a tua mão e ordenar que esses demônios saiam pelo poder do nome de Jesus. E você está aí confiando, depositando a tua esperança na oração de alguém. Sabe? Não que seja errado você contar com a ajuda de alguém, mas existem momentos que Deus quer ver você colocando a tua fé em prática. Você colocando a palavra de autoridade que Ele te deu em prática. Mas por que muitas vezes nós não colocamos? Porque a nossa fé ainda está imatura. Porque ainda somos discípulos imaturos. Discípulos que ainda não estão acessando níveis de fé maiores. O Senhor, nessa noite, Ele te convida para acessar níveis mais profundos nele. Quando você começar a descansar na tempestade, aí sim você está pronto. Aí sim você percebe que o nível de fé aumentou. Aí você percebe que o nível de fé cresceu. Quando alguém chegar com um problema diante de você e você dizer: ok, eu confio no meu Deus e eu não vou me desesperar por isso, é porque o seu nível de fé cresceu. É porque o seu nível de fé, ele aumentou. Significa que você alcançou os níveis que o Senhor Jesus quer passar para você. O nível de deitar sobre a tempestade, de confiar sobre a tempestade. E quando os discípulos despertam Jesus, automaticamente, humanamente falando, era para ele se desesperar também. Era para ele ser pego de surpresa. Mas ele não esboça nenhuma reação de surpresa diante da tempestade. Pelo contrário, ele esboça uma reação de indignação pela falta de fé dos discípulos. Pela fé pequena e fraca dos discípulos. Por quê? Porque a tempestade não assusta Jesus. A tempestade não surpreende Jesus. Ele não foi pego de surpresa, porque ele sabia que ele tinha poder e autoridade sobre aquela tempestade. Então, quando nós sabemos que o nosso Senhor tem domínio sobre as circunstâncias, sobre as situações,
Pode acontecer o que for, que nós não somos pegos de surpresa. Pode acontecer o que for, ainda que tente abalar a nossa alma, ainda que o medo tente vir mais alto, mais forte, nós confiamos no Deus que tem o poder sobre a circunstância. Nós confiamos no Deus que tem o poder sobre essa tempestade. Qual é a tempestade que hoje soprou sobre a tua vida? Qual tem sido a tempestade, o vento que hoje está soprando sobre a tua vida? Eu quero dizer para você que o Senhor ele tem domínio dessa tempestade. Eu quero dizer para você que Deus ele tem o domínio completo dessa tempestade, desse vento sobre a tua vida. O Senhor não perdeu o controle da tempestade. E é por isso que ele descansa durante a tempestade. E ele vem para nós dizer nessa noite, para dizer para mim e para você nessa noite, você também pode descansar nessa tempestade. Você também pode descansar diante desse vento. Para de se preocupar com algo que está sob o domínio do teu Senhor. Pare de perder o sono por causa de algo que não é maior do que Jesus. Ele ainda possui domínio. Ele ainda possui controle. E ele quer te ensinar a ser levantado como discípulo maduro na fé. Como discípulo que carrega uma fé genuína, uma fé que te faz permanecer inabalável, uma fé que te faz permanecer apesar das circunstâncias, apesar das situações. O teu barco ele pode balançar, mas quando você sabe o Deus que você crê, você continua descansando, mesmo com o barco balançando. Porque Jesus está dentro. E Jesus não entra em barco que vai afundar. O Senhor não entra em barco que afunda. Ele entra em barcos que vão permanecer. Ele entra em barcos que vão permanecer, independente da tempestade. Então, nós estamos vendo a história de homens que estavam acostumados com aquele mar. Estavam acostumados com o balanço das ondas. Estavam acostumados, muitas vezes, com as tempestades que sopravam. Mas que por um período eles foram pegos de surpresa. Por um período eles experimentaram tempestade que fez com que o medo soprasse mais alto no coração deles. Talvez você até teve experiências com Deus. Talvez você já teve muitas experiências, já viveu muitos milagres, mas essa tempestade em si que soprou fez com que você tivesse medo. Essa situação que chegou sobre a tua vida fez com que o teu barco balançasse e talvez tirasse as estruturas de fé que você veio depositando durante todos esses anos. Mas eu quero dizer para você que ainda que o teu barco tenha balançado, ainda que a sua estrutura de fé tenha sido balanceada durante essa tempestade, o mesmo Jesus que no versículo 26 repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ele é o mesmo que repreende hoje sobre a tua vida esses ventos. Ele repreende o mar revolto hoje sobre a tua vida e segue a bonança sobre a tua vida, sobre a tua história. De maneira que os discípulos ficaram maravilhados, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós estamos falando de discípulos que andavam com Jesus de perto, só que nesse momento eles ficaram tão impactados, tão maravilhados, que eles vão se perguntar: ei, quem é esse homem? Não é possível que até o vento, que até o mar obedece a ele. Que homem é esse? O Senhor estava revelando para eles a essência divina. Era o Filho de Deus. Era o Messias prometido. É esse Jesus que você crê. É esse Jesus que você serve. O que morreu na cruz e ressurgiu em carne ao terceiro dia. Ele vai além da ciência. Ele vai além do que os homens podem explicar. É esse Jesus que você crê. E é esse Jesus que hoje chega nesse culto de quarta-feira
para dizer para você: eu acalmo a tempestade, eu acalmo o vento, eu acalmo essa tempestade, e eu ensino para você: pode descansar no meio dessa tempestade, pode descansar no meio desse vento. Aprenda a exercer o teu nível de fé, aprenda a acessar um nível maior. Eu quero elevar você, eu quero trazer a profundidade da tua fé. Chega de ter uma fé rasa. Chega de ter uma fé dependente dos outros. Chega de ter uma fé dependente da oração alheia. O Senhor quer trazer você para um barco da tempestade para ativar a tua fé. Muitas vezes o Senhor traz você para o barco onde ele balança, porque é para você despertar uma fé genuína nele, uma fé dependente dele, uma fé que não se baseia pela experiência dos outros, uma fé que não se baseia pelo que o outro viveu, pelo que o outro pode fazer, porque o irmão que tem o dom vai orar por mim. Não, é uma fé onde é só você e ele no meio da tempestade, é uma fé onde é só você e ele no meio do barco balançando. Não há para onde correr, é só você e Jesus durante essa tempestade. E no meio dessa tempestade, ele vai te ensinar, ele vai ensinar você. Talvez você hoje chegou aqui dizendo: Jesus está até dormindo no meu barco, eu não estou ouvindo a voz dele. Ei, comece a despertá-lo agora. Comece a chamar a atenção dele agora, mas não debaixo de um desespero, mas sim debaixo de fé, por saber que ele está com você nesse barco, por saber que ele acalma a tempestade com uma palavra. Aleluia, aleluia. Ele quer ativar a tua fé hoje. Ele quer ativar você hoje. Chega de sermos os discípulos que têm pouca fé. Chega de sermos os discípulos que têm uma fé imatura. Eu não quero ouvir do Senhor, ó homem de pequena fé. Não, nós queremos ouvir do Senhor como aquele centurião ouviu. Que fé é essa que nem Israel foi achada? Ei, o Senhor quer ativar a tua fé hoje. Porque quando a sua fé for ativada, você está pronto para aprender a descansar no meio da tempestade. Chega de desespero no meio da tempestade. O Senhor quer trazer tua força de volta hoje nessa tempestade. O Senhor quer trazer o vigor para algumas pessoas hoje aqui no meio dessa tempestade. O Senhor quer te despertar de novo nessa tempestade. Ei, aprenda com Jesus. Aprenda com o Senhor. Você pode descansar, porque no tempo certo Ele vai dar ordem para você despertar e estender a tua mão. Como Ele estendeu a mão sobre a tempestade, Ele está te ensinando hoje. Filha, estenda a tua mão sobre a tua casa, estenda a tua mão sobre o teu esposo, estenda a tua mão sobre os teus filhos e começa a liberar os decretos. A tempestade vai ter que se acalmar, o vento vai ter que cessar. Esse vento que age sobre o teu casamento vai ter que cessar, porque Jesus ensinou para você um decreto. Mas se aquiete agora, e você vai poder se levantar no nome de Jesus e usar esse decreto agora sobre esse mar que está revolto sobre a tua vida, sobre esse vento que está revolto sobre a tua vida. Você vai poder se levantar e vai dizer: espírito de briga, sai agora. Contenda, se aquiete agora. Afronta, se aquiete agora. E eles vão ter que se aquietar, como este mar se aquietou, como este vento cessou. Eles terão que cessar e se aquietar sobre a tua vida hoje. A unção do Espírito Santo entra sobre a tua casa hoje. Os anjos do Senhor são liberados hoje sobre a tua casa. São liberados hoje sobre a tua vida. Deus está despertando pessoas hoje, aqui agora. A unção já desce sobre a tua vida hoje. É tempo de despertarmos. É tempo de levantarmos como discípulos fortes, como discípulos que carregam uma autoridade, como discípulos que têm uma palavra de autoridade no meio da tempestade. Talvez o inimigo vai olhar e vai ver você descansando hoje. Mas não porque você está triste ou cabisbaixo. É porque você foi cheio de autoridade.
E você já não teme mais esse mar. E você já não teme mais as ondas que têm vindo sobre esse barco. Aleluia! A Bíblia vai dizer que as ondas cobriam o barco. Ou seja, eram maiores do que o barco. Talvez o problema que te alcançou e você chegou aqui hoje é maior do que você. Mas deixa eu dizer algo para você. Pode ser maior do que você, mas não é maior do que o teu Deus. Pode ser maior do que você, mas não é maior do que Jesus. Pode ser maior do que você, mas não é maior do que a palavra que o Senhor depositou sobre a tua vida. A onda pode ser maior, mas não é maior do que o Senhor. E hoje o Senhor, Ele afirma para você. Ele hoje dá autoridade para você. Pode descansar. Pode confiar. Pode descansar. Porque debaixo dessa palavra, esse mar vai ter que se aquietar. Debaixo dessa palavra, esse mar vai ter que se acalmar. E interessante que alguns estudiosos vão dizer que essa tempestade que soprou não era uma tempestade física, porque você vai ver que logo após, no versículo 28, depois que o mar se aquieta, depois que o vento se acalma, que Jesus repreende, Jesus vai repreender, vai admoestar um vento e um mar. Sabe, eu nunca vi nós repreendermos, nós admoestarmos algo que aparentemente não tem vida, que não é uma pessoa. Mas Jesus, ele vai fazer isso, ele vai falar com o vento, ele vai falar com o mar, e eles vão obedecer. E logo em seguida, Jesus chega na terra dos Gadarenos, aonde vai ter aquele endemoniado de Gadara, né, que habitava sobre os sepulcros, que estava ali acorrentado, e depois Jesus vai expulsar, eles vão entrar nos porcos, vão se lançar sobre o precipício. Então, alguns estudiosos vão crer que essa tempestade era algo totalmente espiritual, para impedir com que Jesus e os discípulos chegassem do outro lado do mar, para impedir com que Jesus e seus discípulos alcançassem aquela vida. Então, existem tempestades que são espirituais na tua vida. Existem tempestades que vão vir para te impedir de alcançar o propósito que Deus te chamou. Existem ondas que vão balançar o teu barco, que é para ver se você desiste, que é para ver se você desiste de chegar do outro lado, que é para ver se você desiste de alcançar as vidas que Deus vai colocar no teu caminho para você impactar com o teu testemunho. Aleluia! Sabe, essa irmã que testemunhou hoje aqui sobre a vida financeira dela, ela alcançou vidas com o testemunho dela. E é por isso que Satanás, gente, toda vez que você carrega um testemunho, carrega algo da parte de Deus, vai balançar o teu barco, vai soprar a tempestade para você não chegar do outro lado. Mas ele vai só tentar, ele não vai conseguir te impedir de chegar do outro lado. Ele não impediu que Jesus chegasse na terra de Gadara. Eu não sei qual é a terra de Gadara hoje que você precisa alcançar. Talvez é o coração do teu esposo, sabe? Talvez é alguém da tua família que ainda não crê. Talvez é alguém que até serve a Deus, mas que ainda está num nível raso e que Deus quer levar para um nível de profundidade. Mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida hoje. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar, o teu barco vai alcançar o outro lado. Teu barco não vai afundar nessa tempestade. Teu barco não vai virar nessa tempestade. Aleluia! E ainda que tenha entrado um pouco de água nesse barco, foi só para aumentar o teu nível de fé. Foi só para aumentar o seu nível de fé. Porque depois dessa tempestade, você está preparado para alcançar níveis maiores. Depois que você passa pela tempestade, você não é mais a mesma pessoa. Depois que você passa pela onda que cobriu o teu barco, você já não é mais a mesma pessoa. Você tem experiência para passar por coisas maiores. Talvez alguém olhou para você e disse, agora ele morreu no meio da tempestade. Só que Deus está dizendo nessa noite, não morreu, mas está vivo, está de pé para chegar do outro lado e cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Você está de pé para alcançar vidas do outro lado. O propósito dessa tempestade é aumentar a tua
fé e te fazer chegar do outro lado. Então, pare de se desesperar diante dela. Pare de perder a fé diante dessa tempestade. Ei, Jesus ainda está nesse barco. Você precisa aprender a descansar em Deus, a fortalecer a tua fé. Troque o desespero e pergunte ao Senhor: Pai, como que eu posso fortalecer a minha fé nesse tempo? Como que eu posso fortalecer a minha fé durante este período? Como que eu vou fazer, Senhor, para fortalecer, para ter a minha fé crescida? É jejum, é oração, é busca. Então me ensina, porque eu quero descansar nessa tempestade. Talvez você chegou aqui hoje como esse discípulo, desesperado. Pai, eu tenho uma conta para pagar. O meu casamento está com turbulência. O esposo está de cabeça virada. Mas o Senhor quer te ensinar a descansar nesse período. Deus quer ensinar você o descanso. Aleluia! E quando a Bíblia fala nesse versículo de descanso, ela está falando, aleluia, que Jesus estava livre, sem preocupações e sem preocupações, sabe? Jesus estava livre naquele período, da sua alma tranquila, sem se preocupar, sem estar ali desesperado com as circunstâncias. No original traz um período de descanso, mas um período onde Jesus estava livre de qualquer preocupação. Como é que pode alguém estar no meio da tempestade e estar livre de qualquer preocupação na sua alma, na sua mente? Aquelas informações que estavam no exterior não alcançaram o interior de Jesus. Não alcançaram o interior de Jesus. E é isso que o Senhor, Ele quer fazer com você. É isso que Deus quer passar para você. Com que as informações que se passam no seu exterior, as ondas, os ventos que vêm no seu exterior, não alcance o seu interior. Não alcance a tua mente. Não alcance a tua alma. O Senhor quer deixar você livre dessas preocupações. Porque quando você crê, quando você confia, você vai descansar, porque você é livre disso tudo. Porque você é livre, não mais atinge o teu interior, não mais vai atingir internamente. Você vai ver, você vai assimilar o que está acontecendo, mas o teu interior vai estar blindado pelo Senhor. O teu interior vai estar completamente blindado diante da presença de Deus. Oh, Espírito Santo, o Senhor quer te ensinar nessa noite. O Senhor quer ensinar você a como descansar no meio a como descansar no meio do vento que soprou. Aleluia. E por isso Deus ele deu esse tema, aprendendo a descansar na tempestade. Todas as vezes que você estiver passando pela tempestade, você vai declarar diante do Senhor e diante dessa tempestade que ela não vai virar o teu barco, que você não vai naufragar, mas você vai chegar do outro lado para cumprir o propósito que Deus depositou sobre a tua vida. Você vai alcançar outras vidas depois que você passar por essa tempestade. Depois da tempestade, tem vidas para ser alcançadas. Depois do vento, tem vidas para ser alcançadas. Depois dessa revolta do mar, Deus vai te usar. Deus vai usar a tua vida para alcançar outras pessoas. Então, leve a tempestade, leve esse vendaval que soprou como um fortalecimento da tua fé. Porque Deus quer fazer com que você acesse níveis maiores e mais profundos.
Existe um nível mais profundo. E é lá que o Senhor quer que você esteja. Amém? Existe um nível mais profundo. E é lá que o Senhor quer que você alcance. Para que você passe por essa tempestade. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Glória a Deus. Fecha os teus olhos aí. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero apresentar os teus filhos nesse momento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra rema. Obrigado, Pai, pela revelação que o Senhor liberou sobre os teus filhos nessa noite. Pai, nos ensina a descansarmos no meio da tempestade. Nos ensina, Pai, que essa tempestade não é maior que o Senhor. E que por isso podemos descansar sem medo. Arranca de nós, Senhor, todo medo excessivo. Todo medo excessivo que tenta nos paralisar de chegarmos do outro lado. Eu peço a Ti, Senhor, agora, que o Senhor vai ativando os Teus filhos. Que o Senhor vai ativando os Teus filhos agora para viver o sobrenatural do Senhor nesse barco. Para viver o sobrenatural do Senhor. Senhor, esse barco que está balançando é só experiência para que nós alcancemos mais vidas, ó Pai. Então, Pai, ministra sobre os Teus filhos agora. Ministra sobre eles agora, da cabeça aos pés agora, Senhor. Uma fé genuína, uma fé viva, uma fé que não é paralisada, mas uma fé que nos faz permanecer, que nos faz levantar, estendermos a mão e o mar ter que se aquietar, o vento se acalmar e nos fazer chegar do outro lado, Senhor. Se entrou alguém aqui, Pai, tomado pela frequência do medo, agora, em nome de Jesus, o espírito do medo saia em nome de Jesus. E essa pessoa é cheia do espírito de ousadia e de coragem para chegar do outro lado, para continuar nesse barco. A unção de ousadia desce sobre o teu povo. Eu declaro que os teus filhos irão descansar nessa tempestade. Vão descansar nessa tempestade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a vida dos teus filhos. Você que crê, toma posse nessa noite. Não abra mão da ousadia que o Senhor te deu. Não abra mão da palavra de autoridade que o Senhor colocou nos teus lábios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já quero perguntar aqui nessa noite se existe alguém em nosso meio que entrou aqui nesse culto afastado do Senhor, que entrou aqui como aqueles discípulos no meio da tempestade e que talvez a tempestade foi tão forte que você perdeu a fé, você perdeu a esperança e você se afastou do Senhor. E eu quero convidar você, eu quero dizer que hoje é noite de você correr não para longe do Senhor, mas para o Senhor no meio da tempestade, para chamá-lo no meio dessa tempestade, porque Ele está com você nesse barco. Se você entrou aqui afastado e quer retornar para o Senhor hoje, eu quero que você digite aí, eu quero voltar para Jesus. Ou você que nunca aceitou o Senhor, que nunca fez essa oração e quer aceitá-lo hoje pela primeira vez, você pode escrever aqui agora. Eu quero aceitar Jesus. Amém? Não perca mais tempo, sabe, afastado do Senhor. Porque essa tempestade, ela só se acalma, ela só se aquieta diante de uma voz. E essa voz é do Senhor Jesus. Essa voz é do Senhor Jesus. Eu quero dizer que Ele está com você nesse barco. Eu quero dizer que Ele está com você durante essa tempestade. Talvez você ache que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, mas não. Ele está com você durante a tempestade. Aleluia. Tem alguém em nosso meio que está afastado e deseja voltar? Aleluia. Talvez você diga, eu não tenho forças. Você não precisa de força. Você só precisa de uma atitude hoje. Você só precisa de uma atitude hoje. E Ele vai fazer sobre a tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Pastora Ioná. Amém. Obrigada, Diácono Gabriel. Não há nada maior que o Senhor. Uau. Se a gente andasse assim todos os dias, né? Declarando, né? Tudo isso, que não há nada maior do que o Senhor. As nossas lutas, as nossas tribulações. Amém? Que nós possamos sair dessa sala, né? Deste culto, declarando, né? Que não há nada maior que o nosso Deus. Amém? Eu tenho certeza que vocês foram edificados, né? E quero deixar o convite para vocês. Ainda tem mais essa semana. Amanhã, 10 horas da manhã, nós temos sala de oração comigo. Quero convidar vocês. Sexta-feira, nós temos culto de libertação para os membros da igreja. Domingo, nós temos o nosso culto, né, da semana. E terça-feira, nós temos sala de oração às 9 da manhã. Então, tem mais ainda. O Senhor tem mais para derramar, mais para nos ensinar. Convide mais pessoas para estarem aqui, tá bom? Agora nós vamos separar as salas para, se você tem algum pedido de oração para cura física, né? Nós vamos separar as salas e uma das diaconisas ou diáconos, nós vamos estar orando por vocês. Então, fique aqui se você tem algum pedido de oração, tá? Para cura física. E que a misericórdia do Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém? Tenham uma boa noite, que Deus abençoe vocês.